quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Nesta noite, duas personalidades disputam a última semifinal. Dois governantes que marcaram a nossa história. Getúlio Vargas, um político imponente, o criador das leis trabalhistas, o pai dos pobres. Princesa Isabel, uma mulher corajosa, aquela que lutou pelos escravos, a redentora. Getúlio Vargas ou Princesa Isabel, quem merece a última vaga na grande final? Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite a você que acompanha esta grande disputa em casa. Boa noite à nossa plateia que veio torcer por Getúlio Vargas e pela Princesa Isabel. Em especial agradecimento aos alunos da Universidade Anhanguera. Esta é a terceira e última semifinal do programa. Temos o confronto de dois grandes brasileiros essa noite. O pai dos pobres e a redentora dos escravos. Qual deles merece o seu voto? Qual deles vai para a grande final enfrentar Chico Xavier e Santos Dumont? Participe desta eleição através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Getúlio Vargas, envie um SMS com a letra G para o número 49701. Para votar na Princesa Isabel, mande um SMS com a letra I para o número 49701. Envie o seu voto quantas vezes você quiser. Bom, os nossos embaixadores já estão aqui ao nosso lado, no palco, prontinhos para o debate. Boa noite. Representando o ex-presidente Getúlio Vargas, nós temos um jornalista que fez carreira nos maiores jornais, emissoras de televisão do país, trabalhou com grandes personagens da nossa política. Ele conhece tão bem Getúlio que escreveu uma série de livros sobre a era Vargas. Embaixador José Augusto Ribeiro, aqui no centro do palco, por favor. Por gentileza, no centro do palco, José Augusto Ribeiro, 1 minuto para você nos dizer por que Getúlio Vargas é que merece ir para esta grande final. Obrigado. Eu acho até uma indelicadeza defender o presidente Getúlio Vargas em confronto com a mulher maravilhosa que foi a Princesa Isabel. Mas a pergunta não pode ficar sem resposta. Por que Getúlio Vargas? Pela ação revolucionária que ele desenvolveu em benefício de um Brasil até então atrasado, miserável e preconceituoso. Ação que ele desenvolveu com grande coragem e ao risco da própria vida. Ele, desde a juventude, achava que a principal responsabilidade de qualquer governo é produzir justiça social. E assim que assumiu o governo, depois de vitoriosa Revolução de 30, ele começou a decretar as primeiras leis trabalhistas. Mas ele sabia que não basta justiça social, não há justiça social sem desenvolvimento. E ele, como nós teremos a oportunidade de ver daqui a pouco, baseou a sua ação de justiça social numa política de desenvolvimento. Muito obrigado. Estas foram as palavras iniciais do embaixador de Getúlio Vargas. Mas do outro lado, nós temos um nobre descendente da realeza. Ele é membro da família imperial brasileira, bisneto da Princesa Isabel e seu embaixador esta noite, Príncipe Dom João. 1 minuto no centro do palco, por favor. Por quê?
por que a princesa Isabel deve continuar na disputa do título? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite. Cumprimento meu colega embaixador José Augusto. Parabenizo o SBT por esse debate de Brasil, de identidade brasileira, que é muito bom para a nossa cidadania, conhecer a nossa história e todos os brasileiros que foram para a final. Bom, a princesa Isabel fez uma coisa que todo homem público deve fazer, que é se dedicar ao país. E teve a coragem de enfrentar poderosos que eram os escravocratas, eram os grandes fazendeiros, os latifundiários e até os republicanos, que naquele momento, em busca do poder, não ousaram defender o abolicionismo como deveria ser feito. Ela planejou reforma agrária para os negros que estavam sem nenhum bem, a indenização para os negros que seriam livres e até o voto feminino ela lutou. Muito bem. Muito obrigado, por gentileza. Pode se sentar. Nós já tivemos aí a oportunidade de ver que os nossos embaixadores estão afiados e preparadíssimos para essa disputa. Mas muita gente famosa também está fazendo questão de declarar o seu voto. Vamos ver, por exemplo, quem é o candidato da dupla Marcos e Bellucci. Boa noite, gente. Olá, Carlos Nascimento, tudo bom? Aqui é o Marcos. Aqui é o Bellucci. E a gente está aqui para falar qual é o maior brasileiro de todos os tempos, na nossa opinião, né, parceiro? Conversando aqui, a gente chegou na decisão que o maior brasileiro de todos os tempos é o Getúlio Vargas. É isso aí, foi um grande presidente, ajudou demais a nossa nação e fez várias coisas que já estão na Constituição desde aquela época, que ajudou muito o nosso povo. Então, nosso voto vai para ele, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Aí, Marcos e Bellucci dando o seu voto. Realmente, as conquistas trabalhistas são um grande legado do presidente Getúlio Vargas. Mas por que será que o ex-presidente tem tantos admiradores no Brasil inteiro? Chegou o momento da gente conversar aqui com a torcida de Getúlio Vargas, com o auxílio ali da Dani. Vamos conversar com aquela moça. Como é seu nome, por favor? Aline. Você vem de onde, Aline? Eu vim de Itaquera. De Itaquera, em São Paulo. Bom, por que Getúlio merece o título de maior brasileiro de todos os tempos, na sua opinião? Getúlio foi o pai dos pobres, né? Se hoje nós trabalhamos aí com direito a férias, 13º e todos os benefícios que nós temos, foi devido à imposição dele, né? Se a Petrobras que nós temos hoje também, foi devido à criação dele. Muito obrigado pela sua manifestação. A nossa plateia tem muitos elogios, mas na internet nós achamos também algumas críticas, hein? Vamos ver o que é que estão dizendo na internet. Getúlio Vargas era um ditador a favor do nazismo. Uma prova disso foi o que ele fez com Olga Benário, uma atitude totalmente desumana, pois ele a entregou à morte. Escreveu o Gabriel. Aqui o internauta, referindo-se a Olga Benário, mulher do Luiz Carlos Prestes. Por favor, Zé Augusto Ribeiro, no centro do palco, em 30 segundos para você responder a esta crítica. É preciso esclarecer que houve dois erros nesse caso. Um dos advogados da Olga entrando com um habeas corpus do Supremo Tribunal, habeas corpus que foi negado. O governo não podia agir de outra maneira. Outro erro foi do próprio Prestes, que recebeu sugestão dos advogados para casar com a Olga e impedir a expulsão dela e puritanamente, achando que ela que era casada na Alemanha, se recusou a casar com ela. De modo que há muita coisa ainda a ser esclarecida. Muito bom. Bem, vamos agora ver mais um artista que quer declarar o seu voto. Desta vez, a cantora Luciana Mello. Boa noite, Nascimento. Que prazer enorme estar aqui no programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. E meu voto hoje vai para a princesa Isabel, que foi essa grande senadora, a primeira senadora por direito no Brasil, filha de Dom Pedro II. E, obviamente, por ter sido essa grande abolicionista, essa grande mulher que lutou pela liberdade dos escravos, né, pelo direito dos escravos. Enfim, que assinou a Lei Áurea, né, em 13 de maio de 1888. Então, por isso, meu voto vai para ela. Um beijo para você. Muito obrigado a Luciana Mello.
Votando na Princesa Isabel. Como vimos até hoje, o ato de coragem da Princesa Isabel é lembrado por todos os brasileiros. Mas o que será que a torcida da Princesa Isabel tem para nos dizer? Vamos ali com a ajuda da Dani conversar agora com... Como é seu nome? Maurício. Maurício, você vem de onde? Eu aqui de São Paulo mesmo. Pois é, Maurício, por que é que você acha que a Princesa Isabel merece o título de maior brasileiro de todos os tempos, Maurício? Pelo quilombo do Leblon, um quilombo patrocinado por uma presença da aristocracia, por uma presença do governo real, realmente foi inédito na nossa história. Além disso, ela é uma mulher e eu acho que o melhor brasileiro de todos os tempos tem que ser uma mulher nessa era feminina que a gente está vivendo. Muito obrigado pela sua opinião, Maurício. Mas também a Princesa Isabel recebeu críticas no nosso mural e é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Naquela época, o Império já estava falindo. Não venham com sandices dizendo que a princesa fez um favor aos negros. Isso se fez necessário, ou seja, ela foi obrigada a assinar. No caso, acho que ele se refere, claro, à Lei Áurea. Foi o que escreveu o Eduardo. Bom, por favor, Príncipe Dom João, 30 segundos para rebater esta crítica aqui no centro do palco. Essa era a propaganda republicana, dizendo que a Princesa Isabel foi obrigada a fazer. A República foi um golpe, não foi um movimento popular. E ela mostrou que ela tinha isso no coração, tanto que recebia negros no Palácio Imperial em Petrópolis. Ela, uma semana antes da abolição, ela abrigou negros que, se ela não tivesse feito, teriam ido para a prisão. Então ela mostrou em vários momentos que ela estava de coração imbuída e dedicada à causa da abolição. Muito obrigado. Nossos embaixadores estão se empenhando na defesa desses dois grandes brasileiros, Getúlio Vargas e Princesa Isabel. E você já expressou a sua opinião? Mande o seu voto via celular ou pela internet. E se você ainda tem dúvidas, vamos ver juntos agora alguns destaques da vida dos dois ilustres concorrentes dessa noite. Nós vamos começar por Getúlio Vargas. Ele queria um Brasil do jeito dele e tornou-se político para colocar suas ideias em prática. Só não achou a chave do piano. Vargas teve uma carreira política de destaque. Antes de se tornar presidente, foi deputado, senador, governador, sempre levantando uma bandeira nacionalista em suas gestões. Na presidência da República, tomou importantes decisões em prol dos mais necessitados. Um dos pontos que mais marcou a figura de Vargas foi a legislação trabalhista. Para os trabalhadores, criou o salário mínimo, deu direitos profissionais, a carteira de trabalho, a jornada de trabalho semanal e as férias remuneradas. Ele passou a ser o chamado pai dos pobres, aquele homem que tinha como missão redimir os pobres, arrancar os pobres do seu lugar e levá-los a um lugar mais elevado na sociedade. Se era para pensar no povo, nada melhor que conhecer profundamente os brasileiros e desenvolver estudos baseados em dados precisos. Por isso, Getúlio criou entidades como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele conseguiu encontrar este rumo certo para que o Brasil pudesse se desenvolver. Graças àquilo que Getúlio deixou, o Brasil é um dos países do mundo com maiores perspectivas de progresso no futuro. Além disso, Getúlio investiu na infraestrutura interna do país e criou empresas estatais que poderiam explorar as riquezas naturais do Brasil, como a Vale do Rio Doce. Chegou inclusive a criar uma campanha, O Petróleo é Nosso, antes de fundar a Petrobras. Então Getúlio está ligado objetivamente aos principais projetos de infraestrutura do Brasil. Apesar de vir de uma classe dominante, ele queria abraçar o povo e conseguiu. Getúlio Vargas, um brasileiro que marcou uma era na história. De todos os homens públicos brasileiros, Getúlio foi o que mais apostou a ideia de um futuro para o Brasil.
Queria, em primeiro lugar, agradecer a nossa colega, a Carolina Castelo Branco, por essa série de reportagens que ela fez, enriquecendo aqui o nosso programa durante todo esse tempo, né? Foi muito importante a participação dessa nossa colega aqui no Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Muito obrigado, Carol. Bom, Getúlio Vargas deixou a sua marca, como acabamos de ver, na vida pública brasileira. Mas, embaixador José Augusto, você tem agora um minuto aqui no centro do palco para nos dizer: será que a obra política de Getúlio Vargas o habilita a ser o maior brasileiro de todos os tempos? Eu acho meio complicado separar a obra política da obra econômica. Nós vimos na reportagem aí referência à Volta Redonda, Petrobras, Vale do Rio Doce. Se é para falar numa obra exclusivamente política, quem conferiu o direito de voto às mulheres no Brasil foi Getúlio Vargas. Quem conferiu a todos os brasileiros o direito ao voto secreto foi Getúlio Vargas. Portanto, tanto a obra econômica e social, quer dizer, a legislação do trabalho, Volta Redonda, Petrobras, quanto à obra política, quer dizer, o voto secreto, a criação da justiça eleitoral, o voto feminino, a permissão para as mulheres serem eleitas, tudo isso se deve a Getúlio Vargas. Bom, você tem mais, de Augusto, você tem mais ainda tempo para falar. Tem mais tempo ainda. Então tá, então eu vou... 10 segundinhos, mas tem. Tá, eu vou acrescentar o seguinte, uma outra preocupação dele, assim como não tem justiça social sem desenvolvimento, não tem desenvolvimento sem soberania. Por isso, ele enfrentou os interesses estrangeiros mais poderosos para manter sob controle brasileiro iniciativas dele, como a Petrobras. Obrigado. Bem, agora é chegado o momento de nós conhecermos alguns destaques e detalhes da vida da Princesa Isabel. Esta foi uma das casas da Princesa Isabel. Desde que se casou com o Conde d'Eu, ela abriu salões para diversos eventos. Ela era muito aristocrática, muito fina, muito refinada. Todas as semanas, a princesa incentivava a cultura nacional através de saraus. Poetas, compositores e outros artistas tinham a chance de ter o seu trabalho reconhecido. Mas a vida da princesa não era feita só de festas e salões como este. Ela tinha um lado forte humanitário, que falava muito mais alto que a vida na corte. Ela tinha uma luta nobre, a abolição da escravidão. No início, ela foi bastante discreta, mesmo sendo pessoalmente a favor do abolicionismo. Na década de 1880, o movimento abolicionista tomou corpo e força. Enquanto jornalistas faziam campanha aberta através da imprensa, outros grupos promoviam quermesses e festas beneficentes para arrecadar fundos e comprar alforrias. O grande abolicionista André Rebouças relatou que Princesa Isabel chegou a esconder escravos foragidos aqui mesmo, na sua casa em Petrópolis. Ela ia muito além das discussões políticas. Ela agia. Essa generosidade que ela tinha com os menos favorecidos foi uma coisa que pontou toda a vida dela. Ela era uma pessoa muito focada nos problemas brasileiros, nas suas causas e nas suas soluções. Ela pediu de presente de casamento ao imperador que libertassem os escravos que estavam perto dela, que eram mais ou menos os 12. Ela pediu de presente de aniversário libertação de outros escravos, 20, 30 escravos. Sabe como a Princesa Isabel comemorou seus 39 anos? Numa cerimônia onde, pessoalmente, ela entregou várias cartas de alforria. Assim, mostrou apoio público ao movimento. Mas se ela ganhava admiração entre os escravos e abolicionistas, a oposição só crescia. Havia a força contrária nos altos escalões do governo do Império. Seu próprio marido, o Conde d'Eu, alertou a princesa, dizendo que se ela assinasse a Lei Áurea, a monarquia poderia acabar. Mas ela sabia que aquela era uma oportunidade única e assinou. Para a Princesa Isabel, era mais importante ter um país com povo livre do que ter o trono. E após a proclamação da República, ela foi para o exílio com o coração partido, mas com a certeza de que tinha feito o que era certo. E ela foi muito firme nesse momento. E eles foram daqui banidos como simples bandidos. É o maior exílio da história do Brasil. Era o desejo dela ser enterrada no Brasil. Acabou sendo, sabe, quase que esquecida.
princesa Isabel governou por pouco tempo, mas como a gente acabou de ver, realizou, sem dúvida, uma grande ação. Agora, embaixador Príncipe Dom João, em 1 minuto nos diga aqui no centro do palco, a obra da princesa Isabel é o suficiente para dar a ela o título de maior brasileiro de todos os tempos? Eu diria que o abolicionismo foi um dos maiores movimentos sociais que o Brasil já teve, que é a grande engrenagem, o grande combustível dos governos e das mudanças. Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, os grandes 3 abolicionistas. Inclusive, Joaquim Nabuco dizia que é preciso acabar com a escravidão, mas é preciso acabar com a obra da escravidão. Foi muito maior que a simples libertação dos escravos. Era toda uma mudança de mentalidade e de perfil e que os fazendeiros e o poder vigente não queria abrir mão. A princesa Isabel foi alertada de que ela poderia perder o trono se ela abolisse a escravatura, através de conselheiros. E ela disse que não tinha um trono no mundo que valesse a libertação de uma raça. E, como foi dito, ela visitava os quilombos, ela ia pessoalmente com a flor camélia na lapela, que era o grande símbolo do abolicionismo. Obrigado. Bem, olha que disputa. Vejam que disputa interessante essa noite. Getúlio Vargas ou a princesa Isabel? Qual deles vai para a grande final do nosso programa? Isto somente você, telespectador, pode decidir. Acesse o site ou mande o seu voto via celular. Somente você pode dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Esta é a terceira e última semifinal desse grande projeto que vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. A disputa está apertada esta noite entre Getúlio Vargas e a princesa Isabel. Participe você também. Mande o seu voto via internet ou via celular. Bem, este confronto está também na boca do povo brasileiro. Nós vamos saber agora o que é que as pessoas estão falando nas ruas. Primeiramente sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um dos melhores homens. Foi um presidente honesto, um presidente que fez história. E o Getúlio revolucionou o Brasil. Foi eleito pelo povo, morreu pelo povo. A maioria dos direitos trabalhistas hoje no Brasil vem do Getúlio Vargas. As férias, 13º salário. Colocou o voto feminino. Implantação dos sistemas previdenciários. Cumpriu com as obrigações dele no Brasil. Eu gostaria de saber, é verdade que Getúlio era admirador de Hitler? Olha aí, José Augusto Ribeiro, o palco é seu para responder esta pergunta em 1 minuto. Pergunta do nosso telespectador. Que boa pergunta sobre um tema que ainda não tinha surgido. Getúlio era amigo do Hitler? Getúlio foi o primeiro chefe de governo no continente americano a brigar com o Hitler. Em 1938, Getúlio expulsou do Brasil o embaixador do Hitler, o embaixador Karl Ritter, que estava se metendo em assuntos da política interna. Tinha havido um atentado contra a vida de Getúlio, promovido pelos integralistas em 1938, e havia gente da embaixada alemã metida nisso. Essas pessoas, assim como os brasileiros envolvidos, foram presos. O embaixador foi fazer campanha contra o Brasil na Alemanha e foi expulso por Getúlio Vargas. Os Estados Unidos só começaram a brigar com Hitler em 1941, depois do ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor. Getúlio começou a brigar com Hitler já em 1938. Obrigado, José Augusto Ribeiro. A princesa Isabel também está sendo comentada pelo povo brasileiro. Vamos ver.
Eu admiro a princesa Isabel, principalmente pela libertação dos escravos. Ela foi uma mulher muito corajosa, né? Uma mulher de opinião. A herança que ela deixou, acho que reflete até hoje, né? Integridade, postura, seriedade. A princesa Isabel sempre foi elogiada, né? Era conhecida como a princesa caridosa. Para mim, ela foi uma grande mulher. É verdade que o fim da escravidão iria acontecer de qualquer maneira e a princesa Isabel só assinou a lei para levar a fama. Embaixador Príncipe D. João no centro do palco, em 1 minuto para a sua resposta, por favor. Graças a Deus a libertação ia acontecer de qualquer maneira, sem dúvida. Mas, como disse, ela tinha isso na alma e na educação dela. Eu já disse no outro programa que ela teve a grande característica de um homem público, que é se dedicar ao país, sem querer nada em troca. Ela foi a favor da escravidão, enquanto os republicanos não ousaram ser a favor foi a favor da abolição da escravidão, quando os republicanos estavam em cima do muro, porque os escravocratas e grandes fazendeiros ficaram do lado dos republicanos. Então, ela ousou enfrentar essas forças e, por isso, um ano depois, a República veio. Então, ela não assinou só porque iria acontecer de qualquer forma. Porque o movimento, como eu disse, o abolicionismo era enorme. André Rebouças, José do Patrocínio, que era o grande jornalista da época, foram os grandes lutadores e ela deu o golpe final na escravidão. Muito obrigado, Dom João. Bom, nesta eleição do nosso programa, todos têm direito a fazer tanto críticas como elogios, além de dar, evidentemente, o que é mais importante, o seu voto. A todos que votaram através do site do SBT puderam deixar a sua opinião sobre as características da grandeza dos nossos concorrentes. Vamos ver agora qual é a característica mais forte em Getúlio Vargas. Se existem predestinados, ele foi um. Desde cedo, a liderança foi um traço marcante da personalidade de Getúlio Vargas. E isso levou à grandeza. Getúlio Vargas não entrou na política para brincar. As autoridades não poderão cercear a vossa liberdade. Ele foi um grande orador desde a época da faculdade. Nas reuniões estudantis, já empolgava os colegas, que mais tarde virariam correligionários. Nos primeiros anos como deputado, ele se mostrou um conciliador. Sabia unir rivais e torná-los aliados, principalmente se a causa fosse do seu interesse. Ele era uma personalidade com uma capacidade política de negociação, de neutralizar inimigos, de capturar amigos e aliados. Olha a rolinha, senhor, se embaraçou. Senhor. Getúlio também era muito atento e observador. Assim, nas suas passagens pelo Exército ou nos bastidores de outros governos, compreendeu problemas e vislumbrou soluções. Grande orador, conciliador nas horas certas, inteligência aguçada. Isso muitos políticos têm, não é? Mas Getúlio tinha um ingrediente secreto. Uma personalidade magnética, marcante. Ele conquistou a confiança do povo. E nem mesmo os mais astutos opositores conseguiram derrubar a imagem que ele construiu de si mesmo. Ele era capaz de, vestido no seu paletó de linho branco, sapatos bicolores, sair pela rua a pé, sem seguranças do lado e tomar um café. Isso ajudou a popularizar muito a sua figura. Olha a rolinha, se embaraçou. Com essas características, Getúlio se tornou um político tão amado quanto temido. E assim se tornou um grande líder, um homem que transformou a história da sua nação. É, sem dúvida, a figura política mais importante do Brasil no século XX. Muito bem. Então, Getúlio Vargas, como ficou demonstrado, realmente foi um grande líder. Mas e quanto à princesa Isabel? Qual será a sua característica mais marcante? A princesa Isabel era nobre em títulos e atitudes, mas as características mais fortes da sua grandeza eram a compaixão pelo povo
e a coragem com que enfrentava os opositores. Ainda menina, tomou consciência dos horrores da escravidão e fez da libertação dos escravos uma das razões de ser sua vida. Ela era firme nas suas ideias, né? Chegou até a escandalizar a opinião pública, porque em bailes oficiais tirou para dançar expoentes da raça negra aqui no Brasil. Ela gostava deles, ela tinha um coração muito bom e ela queria, de qualquer maneira, que eles fossem libertos. Se na corte ela tinha a companhia das suas amigas, no governo era uma mulher no mundo estritamente masculino. Se exigia dela que não dê opiniões publicamente, que não se manifeste publicamente sobre assuntos mais de governo do que de Estado. A princesa Isabel fez o jogo político para acabar com a escravidão. Quando viu a oportunidade, demitiu todo o ministério e impulsou aliados. Assim, influenciou diretamente a aprovação pacífica da lei. O término desse sistema bárbaro, que era o sistema da escravidão, né, finalmente vai acontecer. Mas, para isso, muita luta também ocorre. Sua coragem era movida pela compaixão. Ela queria que todos os brasileiros fossem livres e, para isso, não mediu esforços. Abriu mão até da própria herança real. Os escravagistas ameaçavam se unir aos republicanos. Todos sabiam que a monarquia não sobreviveria caso os escravos fossem libertados. Aqueles que ambicionavam o poder iriam usar isso contra a família imperial. As forças defensoras do escravismo, da escravidão, ainda eram muito fortes e muito presentes, muito fortalecidas dentro do próprio aparelho de Estado. E ela fez o que poucos políticos tiveram coragem de fazer na história mundial. Deixou de lado suas ambições pessoais, abriu mão de um império e pensou somente no povo. Esta era a princesa Isabel do Brasil. Bom, realmente, como nós acabamos de ver, a coragem e a compaixão da princesa Isabel são notáveis. Mas o nosso debate continua. Agora é a vez dos nossos jornalistas fazerem perguntas aos embaixadores aqui presentes. Nós vamos começar com a nossa colega âncora do SBT Brasil, Raquel Sherazade. Getúlio ficou conhecido como o pai dos pobres, mas ele era também um amante do poder. Apegou-se tanto a ele que, para mantê-lo, perseguiu opositores, fechou o Congresso, instituiu uma ditadura. Por que Getúlio Vargas, sendo um populista nato, deu as costas à democracia? Embaixador José Augusto, 1 minuto para a sua resposta aqui no centro do palco, por favor. Eu lamento discordar da colega, mas ou Getúlio fazia o Estado Novo como fez, ou seria derrubado por uma ditadura de direita, esta sim simpatizante de Hitler e do Eixo. Ele já tinha brigado com o embaixador alemão, expulsou o embaixador alemão. Isso logo depois de ter feito o Estado Novo. Se ele não tivesse feito o Estado Novo, ele seria derrubado e o Brasil tomaria por seu governo o partido de Hitler. Tanto que, decretado o Estado Novo por Getúlio Vargas, as primeiras manifestações de regozijo e de apoio foram de 2 governos insuspeitos. O governo dos Estados Unidos, pelo subsecretário de Estado Sumner Welles, e o governo da Inglaterra em um pronunciamento na Câmara dos Lordes. E o fato é que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial contra Hitler e depois da Segunda Guerra Mundial, Getúlio acabou com a sua própria ditadura e abriu caminho para a democracia. Obrigado, José Augusto Ribeiro. Getúlio Vargas ou Princesa Isabel, a disputa dessa noite. Outro jornalista da casa quer participar também desse nosso debate. Diretamente do SBT Pará, o jornalista e apresentador Nielsen Martins. Olá, eu sou Nielsen Martins do SBT Pará e tenho perguntas a fazer sobre a princesa Isabel. Por que a princesa não convenceu seu pai a abolir a escravatura muito tempo antes? Bem, embaixador Príncipe Dom João, você tem 1 minuto, por favor, aqui no centro do palco para responder.
Era uma luta que começou com o tráfico negreiro de 1850, depois de 1871 a lei do ventre livre, assinada pela princesa Isabel, que foi dito pelos jornais de oposição que foi uma traição ao país, à nação. Foi a grande lei da abolição, foi quando os filhos dos escravos não eram mais escravos até os 21 anos. E depois, de 1871 até 1888, que foi a grande luta abolicionista até o final, foi uma luta diária, inclusive com queda de ministérios, como foi dito agora no documentário, do Ministério Cotegipe, que era um ministério conservador e que não lutava pro fim da escravidão, e a princesa Isabel destituiu o Ministério Cotegipe, e aí a luta aumentou com todo esse movimento, inclusive com a grande ajuda dos próprios negros e das lideranças negras, que a gente chamava da elite negra, que era basicamente Rebouças e José do Patrocínio. Muito obrigado, João. Bem, os nossos embaixadores já trabalharam bastante aqui essa noite. Vamos dar um pequeno descanso aos embaixadores agora para a gente poder conversar um pouquinho mais com as torcidas que estão aqui presentes, animando o nosso programa. Nós vamos começar agora com o torcedor de Getúlio Vargas, ali com o auxílio da Dani. Por favor, comece seu nome. Eric. Você vem de onde? Santo André. Santo André, na Grande São Paulo. Bem, por que Getúlio, na sua opinião, merece o título de maior brasileiro de todos os tempos? Getúlio merece o título, acho que por todo o planejamento que ele fez para o país, não só pelas leis trabalhistas, mas também considerando o investimento nas indústrias de base e também com o investimento com o IBGE, responsável por toda a estratégia do país hoje. Ok, muito obrigado. Nesta nossa semifinal, as opiniões são bastante fortes e bastante seguras, né? Será que o ex-presidente Getúlio Vargas é que vai para a final do nosso programa? Ou teremos a presença da princesa Isabel no último e definitivo confronto? Daqui a muito pouco, nós vamos saber essa resposta. Mas antes, eu quero aproveitar e conversar também com alguém que torce pela princesa Isabel essa noite. Boa noite, como é seu nome? Boa noite, Nascimento. É André Casaroli. André Casaroli, você vem de onde, André? Eu venho do Tremembé, zona norte de São Paulo. São Paulo. Muito bem. Então, na sua opinião, por que a princesa Isabel é que merece o título de maior brasileiro de todos os tempos? Olha, Nascimento, como o embaixador de Getúlio Vargas falou, é um duelo muito difícil, né? Mas eu acredito que a princesa mereça ganhar porque na época dela não tinha todas essas facilidades que Getúlio criou para a mulher, com o voto direto e tal. Então era muito mais difícil a mulher ter um empenho como ela teve de defender a escravatura, a abolição da escravatura. Muito obrigado pela sua opinião. Olha aí, os nossos torcedores estão, como sempre, bastante empolgados essa noite. E não é só aqui na plateia que nós podemos sentir o calor dessa disputa. Na internet também não param de chegar opiniões de todo o Brasil. Vamos ver o que é que os internautas estão falando de Getúlio Vargas neste momento. Minha mãezinha Ezoraida diria... Getúlio Vargas foi o primeiro presidente que olhou para os pobres, deu-nos a liberdade de viver dignamente, amparou as mulheres. Tenho minha aposentadoria graças a Getúlio Dornelles Vargas. Sou getulista até morrer, escreveu Marlene. Bem, depois desta manifestação de apoio, embaixador Zé Augusto, você tem aqui no centro do palco 1 minuto para tecer as suas últimas e definitivas e convincentes considerações. Obrigado. Eu queria levantar um tema doloroso, o tema do suicídio. Getúlio Vargas achava que, em geral, o suicídio é um ato de covardia e de fuga. Menos numa situação quando um líder político tivesse de escolher entre o sacrifício da sua própria vida e o sacrifício da vida dos seus concidadãos. Na campanha furiosa que ele sofreu em 1954, pregando a sua derrubada, era inevitável que ou a sua queda ou a sua vitória resultassem numa guerra civil na qual morreriam milhões de jovens brasileiros. Entre permitir essa mortandade de jovens brasileiros e sacrificar a sua própria vida, ele preferiu sacrificar a sua própria vida.
Eu, naquele momento, tinha 16 anos de idade. Eu seria um desses jovens. Obrigado. Considerações finais de José Augusto Ribeiro, embaixador de Getúlio Vargas. Mas olha, os fãs da Princesa Isabel, claro, também estão mandando muitos recados pela internet. É o que nós vamos ver agora, ali na tela. Meu voto vai para a Princesa Isabel, pois a mesma não buscou seus próprios interesses ao declarar o princípio da igualdade racial. Uma monarca mais democrática do que muitos presidentes que nós tivemos, escreveu Rafael Simões. Bem, depois dessas palavras de apoio à Princesa Isabel, agora é a vez do embaixador Príncipe Dom João, em 1 minuto, fazer as suas últimas considerações. Eu acho que essa observação feita nesse comentário é a base da maior característica da Princesa Isabel e que deve ser de um homem público, que deve ser o interesse público, o interesse do país, do Brasil, do povo brasileiro em primeiro lugar, sem querer nada em troca, sem nenhum interesse futuro, simplesmente o senso cívico, patriótico de servir ao país. Que nós deveríamos, aliás, ter a obrigação, todos os homens públicos de hoje deveriam ter essa postura, né? Neste momento do abolicionismo, onde tinham grandes homens públicos, ela era uma das pessoas públicas, como Dom Pedro II era, como todos esses que eu citei, havia mais civismo, mais patriotismo nos atos públicos. Não se ficava rico na vida pública, não se pensava na carreira pública para ganhar dinheiro. Pensava-se no país, no futuro do país e nos cidadãos. Obrigado, Príncipe Dom João, que também fez as suas considerações finais. Depois de um debate empolgante, agora eu quero dizer a todo o Brasil que oficialmente a votação está encerrada. Quem o povo brasileiro escolheu esta noite? Quem é que vai continuar na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos? Nós voltamos já já. Estamos de volta. Nós, essa noite, tivemos um confronto entre duas personalidades históricas do nosso país. Getúlio Vargas e Princesa Isabel. Quem foi o escolhido do público brasileiro? Quem segue na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos? É o que nós vamos descobrir agora. Nós estamos diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT. E o resultado desta noite, pelas mãos da Dani, já está chegando. Obrigado. Obrigado. Não vou abrir tão fácil, não. Vou esperar um pouquinho, fazer um pouco de suspense aqui. 58,8% dos votos. O grande vencedor desta noite, o terceiro e último finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos, quem será? Getúlio. Eu já sei. E vocês vão também saber agora. O vencedor desta noite, o último finalista, o maior brasileiro de todos os tempos, é a Princesa Isabel! Por favor,
Embaixador Príncipe Dom João. Dom João, por favor, aqui no centro do palco para falar sobre essa vitória da Princesa Isabel. Bom, primeiro o debate, a cidadania, a discussão tão bonita. E segundo, eu volto a dizer que o que mais eu admiro num homem público é a total dedicação ao país, à comunidade. Isso a Princesa Isabel tinha de sobra. A vida inteira pensou no Brasil, na ética, na política com ética, na política sem conchavos, na política sem alianças podres, como nós vemos tanto hoje em dia, na política para o bem do país, mas com correção. Não chegar ao poder por qualquer valor ou por qualquer preço. Essa eu acho que é a base da política e da dedicação ao país. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, antes dos dois embaixadores se retirarem, eu quero agradecer também ao embaixador José Augusto, que representou Getúlio Vargas. Por gentileza, as suas palavras. Eu quero cumprimentar Dom João, essa figura tão simpática, tão elegante e tão inteligente, que com tanto brilho defendeu a herança da Princesa Isabel. E queria dizer mais o seguinte, eu tinha um pressentimento de que era impossível Getúlio Vargas derrotar uma mulher tão maravilhosa como a Princesa Isabel. E ele, se estivesse aqui, ele teria dito, olha, ela mereceu, porque se não fosse o que ela fez, eu não poderia ter feito aquilo que eu fiz. Muito obrigado, José Augusto. Obrigado. Obrigado pela presença dos nossos dois embaixadores. Vamos embora, nós temos que ir embora. Temos que ir embora. Nosso aplauso aos embaixadores que defenderam essas duas grandes personalidades do nosso país. Mas, gente, o importante é o seguinte, nesse momento, está decidido. O povo brasileiro votou, escolheu os 3 finalistas do nosso programa. A Princesa Isabel vai estar na grande final da semana que vem, ao lado de Chico Xavier e Santos Dumont. Qual deles será eleito definitivamente o maior brasileiro de todos os tempos? Agora sim, o momento decisivo chegou. É a hora de toda a nação brasileira votar no brasileiro que vai figurar entre os maiores do mundo. Quem merece dos nossos estar ao lado de Winston Churchill, de Leonardo da Vinci e de Nelson Mandela? Qual brasileiro vai receber essa grande honra? O médium Chico Xavier, a redentora Princesa Isabel, o inventor Santos Dumont? Somente o seu voto vai decidir. Portanto, participe, dê a sua opinião, faça parte desta eleição histórica. Vote por intermédio do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Chico Xavier, mande um SMS com a letra C para o número 49701. Para votar na Princesa Isabel, mande um SMS com a letra I para o número 49701. Para votar em Santos Dumont, mande o seu SMS com a letra S para o número 49701. Envie o seu voto quantas vezes você quiser. Muito obrigado aos torcedores dos dois lados que deixaram essa disputa muito mais emocionante. Muito obrigado também a você que participou, votou e opinou. Não se esqueça, semana que vem nós teremos aqui a grande final. Somente o seu voto vai definir quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Continue agora assistindo ao SBT. Vem aí a Marília Gabriela. Gabi, quem é que está de frente com você esta noite, Gabi?